Olá, belezura! Chega pra perto, pode estar começando mais Passo a Passo. Seu programa semanal da Plena TV, canal 24 da Blue, 406 Blue HD, VTV canal 3, NET canal 181 e SFNet canal 31, região noroeste. Além de reprises durante a semana. E você pode assistir a nossa programação em tempo real online pelo site www.plenatv.com.br. Veja as atrações de hoje. No estúdio recebo a visita da cardiologista Mirza Curi, que vai falar da campanha Setembro Vermelho, um alerta para a prevenção das doenças cardíacas. Vem aí mais um destaque mensal da coluna, agora com Pulo do Gato. Quem será? Estreia no Teatro de Bolso Procópio Ferreira o espetáculo de Adorim, O Ser em Labirinto. Com a palavra, o diretor Fernando Rossi e a atriz Adriana Medeiros. Bate-papo com a fisioterapeuta Bárbara Caroline, que chegou de recente Congresso Internacional e as últimas novidades na área estética. E ainda, detalhes do Super Show de Danilo Caymmi no Teatro Trianon. Fique ligado, é um passo lá, outro cá, e eu volto já! Vamos começar o programa falando de saúde, Recebo no estúdio a visita da cardiologista Mirza Sampaio Pérez Curi, também proprietária da Clínica Renova, que vai falar da campanha Setembro Vermelho. Minha gente. Aí a pergunta é, Setembro Vermelho? Setembro Vermelho é um alerta, uma prevenção das doenças cardíacas. Não é isso, doutora Mirza? É isso daí. E, na verdade, eu acho que essas campanhas que estão sendo feitas, né? Outubro Rosa, o Novembro Azul, e há 4 anos já o Setembro Vermelho, é no sentido de haver uma conscientização maior em relação a essas doenças que são muito prevalentes. E o Setembro Vermelho veio realmente tendo uma necessidade por causa de quê? Porque a doença cardíaca que mais mata no mundo. Olha aí. Então, a doença cardíaca, mais do que o câncer de mama, mais do que as outras doenças, a próprio câncer de próstata e tudo mais, então é a doença que mais mata no mundo. Então, nada mais justo que exista um mês Sim. que possa ser feita uma campanha de divulgação em relação a essa doença. Que muitas vezes você pode prevenir e evitar que haja essa evolução, muitas vezes não só com mortalidade, mas com morbidade. Sim. Porque, vamos supor, a hipertensão, que é extremamente prevalente, ela às vezes não causa a morte da pessoa, mas causa um AVC e causa uma sequela. Então tem índice de morbidade grande também, né? Agora, a doença que mais mata no mundo, que é a coronariana, para você ter uma ideia, Ronaldo, morre anualmente 17,5 milhões de pessoas. Opa! Ou Nossa. seja, a cada 3 mortes, uma é do coração. Meu Deus! É a principal causa de morte entre 40 e 65 anos de idade. Olha aí. Pessoas jovens, Jovem, né? exatamente. Jovens, né? Hoje em dia, aí que nós jogamos já a ser idoso é acima de 80, então você morrer de 40 aos 65 anos é extremamente jovem. Então, é necessário haver essa conscientização. 31% das mortes são cardíacas. Então, 1 é cardíaco. Tem que haver uma prevenção. E a gente pode fazer prevenção da doença coronária, principalmente. Porque a doença cardíaca é um leque muito abrangente, sim, né? Várias patologias cardíacas. Entre elas, a coronariana, que é a principal. A coronariana é um infarto, a doença da coronária. Exatamente. E, doutora Mirza, casos recentes, né, de jovem, posso dizer, né, 40, 45, se eu não me engano, foi até do Rio, campista e atleta, corria e tudo, e de repente teve um infarto fulminante. Aí, um caso desse, né, como... Você vê, eu quando eu recebo uma notícia dessa, eu falei assim, mas como, gente? O cara é atleta, tal. Aí minha pergunta é, será que ele tinha um acompanhamento? Né? Será que ele
Fazia o exame, mesmo ele sendo atleta, porque fica uma pergunta... Você me fez lembrar, há muitos anos atrás, eu assistindo uma palestra do Cooper, e todo mundo deve, pelo menos, ouvir esse nome, Cooper, porque vamos fazer um Cooper. Isso existe porque o Cooper instituiu a corrida. E então, a corrida virou Cooper. Mas eu assisti uma palestra do Cooper, e ele falando que ele tinha um amigo, o Jimmy Fix, e que o Jimmy Fix é um corredor. E ele falou para o Jimmy Fix, você já fez alguma avaliação cardiológica alguma vez? Saiu o Jimmy, quem corre como eu corro, não tem problema cardíaco. E ele foi encontrado morto na trilha da corrida. Meu Deus. Então, quem vê cara não vê coração. Isso é uma realidade. A gente fala, eu venho para a televisão, eu falo com meus pacientes. Gente, vamos fazer uma avaliação. É tão rápido, tão simples, né? Existe, por exemplo, o check-up cardiológico, que você faz em um dia só, você faz tudo. Você sai dali avaliado. Lógico que os exames não vão te dar atestado de imortalidade, isso não, mas eles vão te dar probabilidades. Vou te dar, você tem uma probabilidade de ter essa doença, ou você já tem uma doença que você não sabe, você tem uma hipertensão reativa, você já tem uma lesão a nível cardíaco, você tem uma válvula defeituosa, através de coisas que muitas vezes você não sabe, você tem um eletro alterado, não é mesmo? É isso aí. Então, é necessário que a pessoa conheça o coração. Sim. Eu acho que essa campanha do Setembro Vermelho nada mais é do que conheça o seu coração. Ótimo. Essa é a maneira de você prevenir. Porque na hora que eu falo coração, eu estou falando que quando a gente faz um check-up cardiológico, a gente é abrangente em termos de doenças lipídicas, né, de colesterol, né? Doenças ateroscleróticas já estabelecidas ou não, e você tem uma noção do que você precisa prevenir. Porque é muito difícil, eu acho, para mim em especial, que já faço cardiologia há muitos anos, e eu trabalhei muitos anos com cardiologia de urgência, de emergência. Hoje, há 12 anos, eu trabalho mais com a profilaxia. Então, eu combato, eu falo, e aí, às vezes, o paciente não ouve. Não ouve. E tem que ouvir, né? E essa conscientização, né, ela, tudo bem, foi há 4 anos atrás, né, para o mês de setembro, né, o Setembro Vermelho, mas eu acho que essa conscientização, ela tem que ser diária. Sim. Diária, Sim. Né, não relaxar. Pois né? Nesse mês há uma campanha publicitária nesse sentido para alertar, né? E isso realmente faz que a pessoa, né? Porque eu estou aqui agora por causa do Setembro Vermelho, então as pessoas estão vendo e as pessoas começam pelo menos a pensar a respeito, né? Então, eu digo que você ter uma ideia, nos Estados Unidos morre o equivalente à população de Campos por ano, por doença cardíaca. Nossa! 500 mil pessoas. Nossa. Gente, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. E aí tem também aquele outro lado, né, dos exames, né, de você tirar um tempinho, né, afinal de contas é a sua saúde, né? Sim. De fazer o exame e, ao mesmo tempo, né, existe a prevenção também de quê? De uma qualidade de vida. Sim. Não é? Sim. A alimentação, o sedentarismo. Sim, né? sim. Na verdade, por exemplo, as doenças, talvez a maior dificuldade nossa resida justamente na necessidade de mudança de estilo de vida da pessoa, algumas vezes, né? Sim. E na grande maioria das vezes. Então, a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que permanecer mais magra, ela tem que fazer uma atividade física. E diferente da época do Cooper, que ele preconizava 2 horas de corrida por dia, hoje já caiu por terra isso, né? A gente, em termos cardíacos, basta 180 minutos por semana.
Então, você fazer 3 vezes, 1 hora, 3 vezes por semana, ou meia hora, 6 vezes por semana, já é o suficiente para você se condicionar. Então, nós sabemos que o exercício em demasia, que é o que a gente está cansado de ver por aí, né? As pessoas fazendo muito mais do que podem, ele é pró-oxidante. Ele envelhece. Há relatos de microinfartos nos corredores, entendeu? Olha aí. Tudo isso faz a gente se alertar para o fato. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tão pouco, né? Tudo nós podemos, Sim. desde que não seja demais. Isso aí. Não é mesmo? Na medida. Na medida. Então, eu acho que os excessos realmente são sempre prejudiciais. Perfeito. Às vezes o paciente pergunta, mas doutora, eu não vou poder comer uma gordura, nada, um churrasco, não vou poder comer um churrasco, né? O brasileiro tem muito isso, né? O churrasco, aquela vidração de churrasco. Aí eu sempre mexo, milho de um dia só não engorda pinto. Poder você pode, você não pode é sempre. Isso. De vez em quando tudo, sempre, nunca. Nunca, não pode ter excesso. Exatamente, né? Nada demais. Excesso. Então, e até mesmo as dietas hoje em dia, que evoluiu muito em relação à análise, estudo de dietas, né? Eu estou falando de dieta e fazendo um pouco mais abrangente, porque como a doença cardíaca ela é muito relacionada também a estilo de vida, Sim, alimentação e tudo mais, tudo. então a gente acaba pegando um pouquinho dessa parte alimentar. Há uma necessidade realmente de uma orientação e as coisas evoluíram muito nisso e cresceram muito, né? Sim. A nutrologia, a própria nutrição, ela está muito avançada, né? Muito avançada. Então, e hoje em dia você sabe que eu achava engraçado aquela dieta, eu faço uma dieta bastante, seja qual dieta for, a de Mediterrâneo, o que seja, qual dieta, uma dieta restritiva. E aí eu tenho o dia do lixo. Eu perguntava, gente, mas por que o dia do lixo? Eu achava assim, sei lá, eu acho que é para liberar a cabeça da pessoa, né? Mas não é um negócio muito mais fundamentado. É para liberar, porque se você fica com aquela dieta uniforme, dieta baixa de carboidrato, direto, o seu organismo cai seu metabolismo também e você passa a não emagrecer mais. Olha aí. Aí, esse dia do lixo é para você subir seu metabolismo. Olha bem, não é só para desanuviar a cabeça, não. É para você estimular o seu organismo, estimular para que você depois entre na dieta novamente e consiga, com isso, continuar a sua perda de peso. Então, aquilo que eu achava assim, gente, não, o dia do lixo vai quebrar toda a dieta. Não, é justamente para isso. O nosso organismo é uma coisa tão perfeita, né? Sim. Se você reduz muito a sua ingesta, ele também reduz o metabolismo. Perfeito. Não é? E hoje, né, foi o que você falou, né? O avanço é tão grande, né? E tem profissionais realmente, né, super capacitados, gabaritados. Em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Em toda a área. Antes era ginástica, era o quê? Era um curioso que aprendia a fazer aquele exercício que ensinava para você. Hoje são pessoas extremamente capacitadas, inteiradas, sabem o que estão fazendo, né? Sabem o melhor. E a dieta também. Então, eu me rendo sempre aos especialistas. Eu falo assim, olha, você vai no nutricionista para fazer. A princípio, você tira isso. Agora você vai no nutricionista. Não, mas eu sei que você come. Não sabe, não. Nada. Vai lá. Vai lá. Lógico, tem que ser. Olha, o lema é o seguinte, é qualidade de vida, é vida saudável. E é isso, é um conjunto. É na alimentação, é na estética, é o psicológico, né? E principalmente o coração. O coração, exatamente. Então, fica aí o alerta para esse mês de setembro, Setembro Vermelho, que também, né, até semana passada esteve no programa falando do Setembro também Amarelo, né, que é a prevenção da depressão, do suicídio, né, que é um índice alarmante. Na verdade, eu li alguns anos atrás um artigo que vislumbrava que a depressão será a doença mais prevalente do mundo.
Olha aí. Ainda não o é, mas já existe essa... Já, né? Esse Esse encaminhamento. E né? você observa que realmente está num crescente muito grande. Mas há muitos anos já havia uma estatística nesse sentido, já alertando para a alta prevalência de depressão. Então, E minha nós, gente, né, no país de sol, porque no país de sol, a própria estimulação do sol pela retina tem efeito antidepressivo. sim, exatamente. Os países mais que têm os dias mais curtos, como a Suécia, eles têm maior índice de depressão por causa da baixa incidência solar. No Brasil não deveria ser, né? Não é? É porque realmente as coisas estão evoluindo com outros fatores associados e estão levando a esse aumento dessa depressão. Então, ficou alerta, gente. Querida, muito obrigado, viu? Obrigada. Falei com a doutora Mirza Sampaio Pérez Cury, profissional que dispensa comentários. Vamos em breve intervalo e depois nós temos moda e beleza. Mirza gosta, que né? Chique. Mirza gosta. Antenada. É o destaque, o pulo do gato. Numa produção do expert Rodolfo Lynch. Né? A produção foi no Soul Residence. Que lindo. Legal, né? Então, depois de comerciais, vamos ver? Vamos. Então, não saia daí, viu?